uma vez um livro de contos de fadas que vivia na biblioteca de uma escola. Chamava-se Sésamo. E o seu maior desejo era conseguir contar todas as suas histórias até ao fim. Porque já ninguém o queria ouvir. Precisava de um encantamento mágico, mas não havia fada que lhe valesse e que o tornasse interessante. Aos olhos dos humanos e dos seus colegas, ele não tinha interesse. Era uma vez o quê? Um príncipe? Um gigante? Uma fada? Pé! Sempre as mesmas historinhas da carochinha. Já ninguém acredita nisso, Sésamo. Ouve lá, mas é as minhas anedotas. Tenho aqui umas bem giras. Disse um livro de anedotas. E o Sésamo quase chorava de tristeza, porque já ninguém queria saber dele. Como perdera a Cinderela o sapatinho, ou por que motivo se picara a bela adormecida numa roca. Os meninos, e até mesmo os livros, interessavam-se apenas pelos super-heróis vindos do espaço e pelos truques de artes marciais do mundo da fantasia. Certo dia, aconteceu uma coisa muito estranha na biblioteca. Todos os livros diziam uns aos outros coisas patetas, sem sentido, mentiras sem pé nem cabeça, que repetiam sem parar. Enganei-te, com uma pinga de leite, nha, 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 nha. Só mais tarde é que o Sésamo percebeu que era o dia 1 de abril, o dia das mentiras. Ao princípio, ele nem queria acreditar que os humanos se lembrassem de celebrar um dia de uma coisa tão ruim e que gostassem de enganar os outros. Depois, percebeu que eram apenas brincadeiras que tornavam as pessoas bem dispostas. E reparou também que as mentiras, ao contrário das suas histórias, eram interessantes, porque todos as gostavam de ouvir. Foi então que tomou a decisão mais importante da sua vida. Vou contar tudo ao contrário. Se todos gostam de mentiras, talvez achem piada às minhas histórias se elas forem também uma mentira. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, tratou de pôr o seu plano em prática. Há muitos poucos anos atrás, numa floresta com poucas árvores, num castelo muito pequeno em ruínas, nasceu uma menina com um cabelo desgrenhado e um aspecto muito ruim, a qual deram o nome de Negra de Carvão. E celebraram o seu nascimento com uma grande festa, que contou com a presença de todos os habitantes da floresta. Negra de Carvão foi crescendo e tornou-se muito rebelde. Adorava pôr gel no cabelo, pintar os olhos de preto, vestir roupas de cabedal que lhe davam um aspecto feroz e fantástico. Vaidosa, passava os seus dias a olhar para o espelho e chegou mesmo a falar com ele. Espelho meu, existe no mundo alguém mais radical do que eu? Sésamo interrompeu a sua leitura para olhar para o público à sua volta. Todos os livros estavam de folhas abertas, muito atentos a ouvir a sua história. Pareciam nem saber muito bem o que pensar. Então, amigos, estão a gostar? Mas estás a contar as tuas histórias todas ao contrário? Perguntou um livro de banda desenhada. É muito cool, disse o dicionário de inglês. Sésamo estava super contente, porque o seu plano estava a resultar. E continuou cada vez mais entusiasmado com aquilo. Nos dias que se seguiram, todas as noites o Sésamo contou as histórias ao contrário. Até que no terceiro dia do mês, deu-se uma coisa que ninguém esperava. Era de manhã muito cedo e a biblioteca tinha assim um ar muito estranho. Ainda estava assim um bocadinho escura e não havia lá ninguém. Foi então que uma enorme porta de madeira se abriu, deixando passar a menina mais bela que Sésamo tinha visto. Circundava a luz, cintilando, e trazia à mão uma varinha mágica. Para Sésamo, só podia ser a fada madrinha. Finalmente, tinha chegado a fada madrinha.
Ela aproximou-se de Sésamo, retirou-o da estante e olhou e disse: "Abre-te, Sésamo." Sésamo obedeceu-lhe, revelando todos os seus contos e mentiras. Ao ver que o livro tinha feito, ela percebeu de imediato o que se passava e decidiu dar-lhe uma lição. Trouxe para a biblioteca os seus 7 alunos pequeninos que estavam ansiosos por ouvir uma história de encantar e começou a ler. Os meninos escutavam muito atentamente a história da Negra de Carvão que a professora começara a contar. Mas logo perderam a serenidade e contrariaram aquela história que não era nada do que esperavam ouvir. "Tem de ser há muitos anos", disse o menino. "Não pode ser há poucos anos atrás, como diz esse conto. E a heroína é a Princesa Branca de Neve. Isso está tudo ao contrário, professora. Quem é que inventou essa história tão feia?" "Calma", disse a fada madrinha. "Vocês têm razão. Os contos de fadas não têm tempo. Passaram-se há muitos anos. Não sabemos bem quando. E têm lugar e pessoas mágicas, muito diferentes das pessoas de hoje em dia. São eles que nos ensinam o que está certo e que o bem deve sempre triunfar nas nossas vidas. Ensinam-nos a ser bons e a saber sonhar. É importante ter um pouco de fantasia das nossas vidas. É por isso que os contos de fadas não devem ser iguais ao mundo real." Entretanto, todos os livros da biblioteca ouviram o que se estava a passar e arrependeram-se de ter levado o Sésamo a inventar umas histórias de contos de mentiras, que nada tinham a ver com o mundo da fantasia. Sésamo estava também pensativo e percebia agora como tinha sido pateta. É verdade que toda a gente já conhecia as velhas histórias, mas só assim é que elas tinham valor e davam grandes lições de moral e, ao mesmo tempo, eram uma viagem até ao mundo dos sonhos. Então, a fada madrinha de Sésamo tocou nas suas páginas com a sua varinha mágica, agora dourada, e todos os seus contos voltaram a ser como eram. "A mentira tem pernas curtas", disse a fada madrinha a Sésamo. "Deve ser sempre a verdade a triunfar. Devemos dizer sempre a verdade. E seremos nós próprios. Agora que aprendeste essa lição, a ensina a todos os outros." "Obrigado, fada madrinha", disse Sésamo. "Só mais um pedido." "Diz, Sésamo." "Queria tanto ser lido até ao fim e que gostassem das minhas histórias." Disse a fada madrinha. "Acho que os teus amigos, Sésamo, já perceberam que os teus contos são importantes." E, na verdade, todos os livros da biblioteca começaram a pedir a Sésamo que contasse as suas histórias de fadas e assim viveram felizes para sempre. Vitória, Vitória, acabou a nossa história.